várias vezes a gente já entrevistou a nutricionista Nádia Venturi aqui no nosso quadro Culinária em Evidência. Hoje ela retorna e com uma receita para quem gosta de treinar. Uma receita de um salgado maromba, que inclusive está fazendo maior sucesso nas redes sociais, Nádia. É isso aí, hoje a gente vai fazer o salgado do maromba, que está famoso nas redes sociais e a princípio se destina para o público que faz algum tipo de exercício físico. Não precisa ser necessariamente para o marombeiro, como o nome induz. Na verdade é para todo público que quer uma alimentação saudável, que faz algum tipo de exercício físico, porque ele vai ser feito com tanto uma proteína magra, de baixo teor de gordura e de colesterol, e que a gente considera uma proteína de alto valor biológico, e a gente vai associar nesse salgado também algum tipo de carboidrato saudável, como, por exemplo, a batata doce, que é bem famosa entre as pessoas que fazem atividade física, porque é uma ótima refeição pré-treino, por exemplo. Aí assim, tem muita gente nessa geração saúde, todo mundo se preocupando com um corpo bacana, treinando bastante, que tem aquela dúvida, qual a alimentação correta? Nessa hora, o ideal é procurar o quê? Uma nutrição esportiva, que é a sua especialidade, Nádia. Isso mesmo, eu trabalho aqui há uns 5, 6 anos já com esse público voltado ao exercício físico, e o recomendável mesmo é que se procure um profissional dessa área, ou um médico esportista, ou uma nutricionista, para atrelar a suplementação, dieta, medicação, dependendo da situação, e não fazer por conta própria, porque às vezes as pessoas vão reclamar de uma baixa de rendimento na academia, ou que não conseguem ganhar massa muscular, ou que não conseguem reduzir o peso, e acham que o problema está no treinamento, e pelo contrário, o problema está na alimentação. Então precisa procurar um profissional adequado para ajustar a alimentação, sobretudo nesses horários pré e pós-treino, que é onde a maioria tem dúvida do que consumir. Então essa nossa dica de hoje, na verdade, serve até como refeição pré e pós-treino. Tá certo, gente. Vamos então acompanhar o passo a passo da receita. Mas, Nádia, a gente não esqueceu que recentemente foi seu aniversário, viu? Então a gente traz aqui um presente meu e da Nelly, que é a produtora aqui do programa, sócia do programa, ali da Ponto Natural também para você, lógico, né? Nutricionista, a gente não pode dar nada que é muito gordo, aqui é tudo saudável, que pode comer à vontade. Obrigada, eu fico bem feliz. Tá certo, gente. Agora sim, então, os ingredientes necessários para esse salgado do maromba. 100 gramas de peito de frango cozido e desfiado, 100 gramas de batata doce ou brócolis, uma colher de sopa de peito de peru picado, uma colher de sopa de cottage, uma pitada de curry, uma colher de sobremesa de semente de linhaça, orégano a gosto e uma gema. Bom, o primeiro passo da nossa receita vai ser levar para o triturador o frango cozido e desfiado. 100 gramas, então, de peito de frango cozido e desfiado apenas com sal. E a gente vai adicionar 100 gramas de batata doce cozida também, apenas com um pouquinho de sal. Segundo passo, a gente vai adicionar um pouquinho de curry para temperar a nossa massa do salgado. E aqui a gente vai usar os temperinhos desidratados como salsinha e cebolinha, mas em casa, se a pessoa tiver, pode optar pelos temperinhos frescos. E agora a gente vai levar essa mistura para o processador. Bom, nós vamos usar metade da massa desse triturador para fazer a parte de baixo do nosso salgado. Vai amassando com a mão e fazendo o molde de um disquinho. Moldada para a parte de baixo do nosso salgado, a gente vai adicionar o recheio, que no caso de hoje vai ser o peito de peru e o queijo cottage. Depois de adicionar o recheio, a gente vai cobrir com o restante da massa para fechar e finalizar o nosso salgado. Finalizado a montagem do nosso salgado, a gente vai pincelar agora a gema de ovo. E para finalizar o prato, nós vamos salpicar orégano a gosto e a semente de linhaça. A gente vai passar o salgado agora para uma forma. Eu recomendo a de teflon, porque o fundo é antiaderente, então não precisa untar a forma. E depois a gente leva ao forno por aproximadamente 30 minutos. Bom, agora a gente vai começar o passo a passo do nosso segundo prato. Vamos adicionar no triturador 100 gramas de brócolis cozido apenas com água e sal ou no vapor.
100 gramas de peito de frango cozido em água e sal. Vamos adicionar alguns temperinhos no nosso preparo, como por exemplo curry ou açafrão e o cheirinho verde desidratado. Bom, agora a gente vai tirar a massa do nosso processador e vai modelar o nosso salgado aqui numa refratária. Bom, modelada a parte de baixo do nosso salgado, a gente vai adicionar o recheio à base de queijo cottage e peito de peru. Bom, para finalizar o nosso salgado, a gente vai pincelar a gema de ovo. E por fim, a gente vai salpicar o orégano e a semente de gergelim. Bom, para fechar o nosso prato, nós vamos levar ele para assar junto com outro salgado. Passados 30 minutos, esse aqui é o nosso prato pronto. Nosso salgado assado de brócolis e frango e o nosso salgado assado de batata doce e frango. Bom apetite!